A vontade de Deus para cada um de nós é transformar a nossa vida. E esse transformar a nossa vida tem como base construir em nós o caráter de Cristo. O propósito de Deus para cada um de nós é que os frutos de um espírito renovado possam fazer parte do nosso caráter. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós podíamos ver este amor, esta paz. E a vontade de Deus é que nós possamos ser como Jesus aqui nesta terra. Muito cristão assume uma atitude errada em relação ao pecado. Muitos lutam contra o pecado porque lhes foi ensinado que o pecado impede as bênçãos de Deus fluírem nas suas vidas. E às vezes esta mentalidade pode nos levar a cometer alguns erros. O pecado entristece o coração de Deus. Quando nós estamos a louvar a Deus, nós manifestamos louvor, agradecimento. O que está por detrás desta atitude é: Deus é para mim o que nenhum ser humano consegue ser. A maneira de responder a esse amor é querer viver de forma a que o agrade. Há um rei chamado Saul, foi colocado como rei por Deus. E há uma instrução específica através de um profeta chamado Samuel: vais combater lá os amalequitas e Deus vai-te dar a vitória. Mas destrói todos os despojos. Não fiques com nada, esta é a ordem de Deus. E Saul foi para a guerra. Não fez caso da palavra do profeta. O profeta Samuel foi falar com Saul. Fiz tudo o que a palavra do Senhor disse. Nós trouxemos tudo isso para fazer um culto de sacrifício, de louvor e adoração ao Senhor. E sempre que ele era confrontado com alguma coisa, ele sempre se desculpava. Deus disse que tu vais deixar de ser rei. O sentir tristeza não significa necessariamente arrependimento. Confessar o seu pecado não significa necessariamente estar arrependido. O arrependimento verdadeiro não coloca a culpa nas outras pessoas. Arrependimento verdadeiro não minimiza a situação. Arrependimento verdadeiro não arranja desculpas. Estamos a falar de alguém que está mais preocupado consigo mesmo do que com Deus. Davi devia de ir para uma guerra e não foi, ficou em casa. E ele avista uma mulher chamada Betseba. Davi, rei, deita-se com ela. Fala de um profeta chamado Natã. E ele vai repreender o Davi. A primeira coisa que saiu da boca de Davi foi: pequei. Ele, quando pede misericórdia, é para não perder a presença de Deus na sua vida. Enquanto Saul, quando diz que pecou, a preocupação dele está nos bens, está nas coisas, está na aparência. E há muita gente hoje que vive pela aparência. Dão mais importância ao parecer do que ao ser. O outro dizia: honra-me perante as pessoas. Este diz assim: Senhor, não me expulses da tua presença. Um homem segundo o coração de Deus não significa um homem perfeito. Uma mulher segundo o coração de Deus não significa uma mulher perfeita. Há uma diferença entre este coração e o coração de Saul. O verdadeiro arrependimento, ele começa com uma mudança de pensamento. Porque às vezes um dos pensamentos errados em relação ao pecado é nós catalogarmos os pecados. A ideia generalizada é esta: pecado é desobedecer a um mandamento de Deus. O pecado é muito mais profundo do que isso. Pecado aqui não tem a ver com a dimensão moral, o comportamento. O pecado é esta pretensão de independência em relação a Deus. Pecado é esta atitude de voltar as costas a Deus. O pecado não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É a nossa atitude. O problema dele foi voltar as costas ao Pai. O filho pródigo, quando voltou, ele não pensou que ia ter de novo um anel para poder decidir. Ele estava a pensar, se propor a ser apenas um empregado. A vida que tu pensas que vais viver à tua maneira, ainda que por um tempo possas parecer que tens vida, vai-te levar a um caminho de autodestruição. E acabas por morrer. Nós não existimos sem Deus. Pecado é este: considerares tu
o teu próprio Deus. Arrependimento verdadeiro não é só uma mudança de pensamento, mas é uma mudança de sentimento. É este sentimento, aquilo que eu fiz, como é que eu fui capaz de fazer isto? Mas essa tristeza é uma tristeza que nos leva à mudança. É aquela tristeza do filho pródigo que nos leva de novo a casa. Volto para ti porque a vida só é possível contigo. Não é a minha maneira. Essa tristeza nós vemos em Davi. Nós não vemos em Saul. E por último, uma mudança de atitude. Aquilo que Saul fez foi uma coisa muito rápida. Porque ele não muda. Porque ele não quer mudar. Mas o Davi, Senhor, eu quero mudar. Que o caráter de Cristo, aquilo, paz, amor, longanimidade, dignidade, acontece. Nós temos que fazer a nossa parte. Há um esforço da nossa parte. Filósofo grego diz assim, eu termino com esta frase: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine.